Mais uma vez, boa noite. Como foi dito, nós vamos iniciar uma nova série, uma nova exposição no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia então em Atos, deixa aberto aí no capítulo 1. Eu ia trazer os slides com algumas passagens para vocês acompanharem, mas infelizmente deu um bug ali. Eu não consegui gerar esses arquivos, mas vocês acompanham aí. Eu vou ler para vocês algumas referências, vocês acompanham com atenção. O livro de Atos. Deixa eu dar algumas informações introdutórias importantes, depois a gente vai ler a passagem de hoje, e aí a gente vai dar início à exposição propriamente dita. Então o título que eu dei a essa mensagem de hoje é a nova missão, testemunhas do Rei. A nova missão, testemunhas do Rei. O livro de Atos é a única história inspirada da igreja. E também é a primeira história da igreja e o único registro histórico original a tratar do início da fé. Existem outros livros históricos que registram os acontecimentos ali do primeiro século, do segundo século, na história da igreja. Nós temos Eusébio, que foi um grande historiador, Flávio Joséfo. Temos vários homens que escreveram relatos, mas o único relato oficial, o único relato inspirado é o livro de Atos. Se não fosse por Atos, não teríamos nenhuma informação acerca da igreja primitiva, daqueles primeiros movimentos ali dos apóstolos, de como a igreja se expandiu, de como ela chegou às igrejas, como ela chegou às regiões da Ásia, como ela chegou às regiões da Macedônia, do mundo grego e até em Roma. E haveria então uma enorme lacuna entre a vida de Jesus, registrado nos evangelhos, e as epístolas. Aí ficaria a seguinte pergunta no ar: a quem as epístolas foram endereçadas? E como essas congregações se formaram? Ficaria essa pergunta no ar. Mas o livro de Atos, ele vem justamente preencher essa lacuna, ele vem responder essa pergunta, de forma que nós temos registrado essa história. Autor e data, a tradição registra aí, aponta Lucas como autor. O autor do evangelho, do terceiro evangelho. Então essa autoria é identificada tradicionalmente a Lucas, o autor do terceiro evangelho. Aqui parece que Lucas não quis dar por encerrado, dar por concluído o primeiro livro dos fatos que entre nós se realizaram, conforme ele vai dizer em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, mas então ele decide fazer o segundo volume. Então ele recompilou as informações que teve ao seu alcance sobre o início da propagação do cristianismo, e ele escreve então o livro de Atos, o registro histórico oficial inspirado da igreja primitiva. Muito interessante isso. Lucas, ele vai começar o evangelho e ele vai identificar algumas coisas. Pega aí Lucas. A gente vai usar muito Lucas nessa exposição de Atos, comparando algumas informações que é muito interessante. Ele vai dizer, Lucas capítulo 1 e 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, os apóstolos, ou os primeiros discípulos ali. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então essa é a forma que Lucas começa o livro do Evangelho de Lucas. Aí como é que ele começa lá o livro de Atos? Volta aí para Atos rapidinho. Ele vai mencionar o mesmo personagem, que parece que foi aquele que patrocinou a escrita e também a difusão do livro ali, tanto de Lucas quanto de Atos. Diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele disse, olha, o primeiro livro eu escrevi para mostrar as coisas que Jesus fez no seu ministério. E agora eu vou continuar a mostrar a obra que os seus apóstolos fizeram, né, que se seguiram ali após a subida do Mestre. Então é muito interessante. O livro provavelmente foi escrito por volta do ano 63. Por que a gente acha isso? Porque ele termina falando do período de 2 anos em que Paulo ficou preso em Roma. Ele termina com Paulo pregando ali, recebendo pessoas para expor as Escrituras, pregando o Evangelho, ensinando ali tanto a judeus quanto a gentios. E Lucas não relata, não menciona o resultado do julgamento da apelação de Paulo a César. Paulo estava lá em Roma, esperando esse resultado. E a gente sabe que depois ele foi solto, e ele pregou de novo em outras regiões, e posteriormente ele foi preso segunda vez, certo? Então, Lucas não registra esse fato de que Paulo, do resultado do seu julgamento, da sua apelação para César. Então é pouco provável que o livro tenha sido escrito após esse período, porque senão Lucas teria mencionado como se desenrolou aquele julgamento e teria mostrado outros fatos após Paulo ter sido libertado. Então nós temos aí o esboço de Atos, e aparecer aqui o esboço, mas na próxima mensagem a gente faz aí uns slides legal e o Emerson apresenta para vocês. Primeiro, a divisão de Atos. O Evangelho em Jerusalém, capítulos 1 a 7. Então, Lucas vai mostrar o Evangelho, a progressão do Evangelho, dentro do plano que Jesus havia apresentado. Esse plano Jesus apresenta em Atos 1 e 8. Ele diz que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, depois em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aí pelo menos 4 divisões. A primeira, o Evangelho em Jerusalém, capítulos 1 a 7. Depois o Evangelho na Judéia e Samaria, capítulos 8 e 9. Que na verdade vai até o 12, mas aí a gente fez uma divisão, mostrando um parêntese em que nesse período em que o Evangelho estava sendo pregado na Judéia e Samaria, ele é estendido aos gentios. Lembra-se que Pedro é enviado ali à casa do centurião Cornélio. Então, dos capítulos 10 ao 12, nós temos o Evangelho aos gentios, dentro desse mesmo período em que ainda estavam pregando na Judéia e Samaria. E, posteriormente, ao Evangelho na Judéia e Samaria, nós temos a maior parte do livro, capítulos 13 a 28, o Evangelho aos confins da terra. Então, o livro de Atos mostra esse movimento que Jesus disse para os seus discípulos que eles fizessem. Aonde eles deveriam ir? Pregar, e assim se realizou com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos à nossa passagem. Vamos ler então Atos 1, de 1 a 11. Eu creio que essas informações introdutórias, elas são muito importantes. Mas aí a gente vai a cada mensagem, talvez trazendo mais informações. Na próxima mensagem a gente traz esse esboço aqui, para que vocês possam também anotar. Diz assim, a palavra do Senhor. Vamos ler Atos 1, do 1 ao 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter
padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus a quem dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que o vistes subir. Vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, te damos graças, ó Deus, por esse tempo. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa palavra. Te agradecemos também pela chuva, ó Deus, que cai do céu. Sabemos que toda boa dádiva vem de Ti, ó Deus, e a chuva também, no seu tempo, como o Senhor prometeu, desde o início, lá no livro de Gênesis, vem para nos abençoar. Sabemos que está um pouco difícil, ó Deus, de escutar a palavra nesse momento. Te pedimos, se for da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa abrandar um pouco essa chuva, para que possamos ter um tempo aqui mais tranquilo, um tempo em que possamos ouvir melhor a Tua palavra, ó Deus. Mas te pedimos que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita, ó Deus, lá no céu. Abençoa-nos essa noite, apesar de qualquer coisa, que possamos, ó Deus, entender essa palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a compreendê-la, que o inimigo, ó Deus, Satanás, não venha a fazer como o Senhor disse, tirar, ó Deus, essa boa semente da mente das pessoas, que esse ensino possa brotar, ó Deus, no coração, achar terra boa nos corações aqui essa noite. Assim te oro, ó Deus, te peço a Tua bênção, te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós temos aí essa mensagem, a primeira mensagem, o primeiro relato, o primeiro ciclo dentro do livro de Atos. Talvez a ideia que foi transmitida aqui nesses versículos foi a seguinte: a capacitação para a tarefa de testemunhar de Jesus seria o poder do Espírito Santo, dado como a promessa do Pai para os discípulos, enquanto eles esperam o cumprimento das promessas do seu reino. Sei que ficou grande, mas eu vou repetir, e está aqui. A capacitação para a tarefa de testemunhar de Jesus seria o poder do Espírito Santo. É a primeira ideia. Eles teriam uma nova tarefa, e eles seriam capacitados pelo poder do Espírito Santo, dado como a promessa do Pai para os discípulos, enquanto eles esperam o cumprimento das promessas do seu reino. Isso é muito interessante ver esse movimento aqui. Os discípulos esperavam uma coisa, Jesus disse: olha, a tarefa de vocês não é essa agora, é outra. E vocês vão receber capacitação. E tudo dependia de promessas. Tanto uma coisa, que era que eles estavam esperando, a consumação dos tempos, a chegada do reino, quanto o poder que Jesus estava prometendo a eles. Tudo dependia de promessa. Primeira lição, dos versículos 1 a 3, é que a mensagem do Mestre foi autenticada
pelo cumprimento da promessa de sua ressurreição. Lucas começa usando uma espécie de prefácio retrospectivo. Ele faz um pequeno resumo do que ele tinha falado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele disse, olha, eu escrevi o primeiro livro falando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. É uma espécie de prefácio retrospectivo, um curto parágrafo que recapitula a obra anterior e estabelece a ligação para a obra atual. Então, há esse aspecto. Só que dentro desses 3 versículos aí, a gente consegue ver lições muito importantes. Temos que entender que Jesus cumpriu a promessa que diversas vezes ele repetiu durante os 3 anos de ministério. Qual foi a promessa de Jesus? Ele disse, olha, eu vou para Jerusalém, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, e lá ele vai ser preso, vai sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes judeus, dos sacerdotes, ele vai ser maltratado, vai ser morto na cruz, vai ser crucificado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. Jesus prometeu isso várias vezes aos seus discípulos. E de forma incontestável, Jesus cumpriu essa promessa. É isso que Lucas vai dizer. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, depois de ele ter sido crucificado, morto, ele fez o quê? Se apresentou vivo, com muitas provas inquestionáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus cumpriu a sua promessa. Foi ou não foi? Durante 40 dias ele ficou aparecendo para os seus discípulos. E não foi só para bater papo não, a Bíblia diz que ele estava ensinando, dando mandamentos, continuou falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Interessante que os evangelhos registram esses relatos da ressurreição de Jesus, das suas aparições. Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 12 a 19, Lucas, o próprio Lucas já havia falado disso no capítulo 24, 12 a 51 do seu evangelho. João registrou isso em João 29, versículos 19 até o capítulo 21, e Paulo também menciona esse período de 40 dias em que Jesus aparece a várias pessoas. Ele diz até que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas durante esse período. Ele vai falar isso em 1 Coríntios 15, 5 e 7. Então Jesus cumpre a sua promessa. E isso era uma das coisas que atestava a sua fidelidade, a veracidade da sua mensagem. Jesus cumpria tudo o que ele prometia. E Lucas lembra disso. Olha, Jesus ressuscitou como ele havia prometido, e ele apareceu e ele continuou ensinando aos seus discípulos durante 40 dias. O principal ensino da vida de Jesus continuou após a sua ressurreição. Qual era o principal ensino de Jesus durante o seu ministério? Qual foi? Alguém arrisca dizer? Tem aqui, Lucas diz para nós em Atos. Foi o quê? O quê? Versículo 3, ele continua ensinando o quê? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Essa era a principal mensagem de Jesus, o reino de Deus. E ele continua falando disso. Ele não mudou o ensino não, depois de ressuscitado, vou trazer aqui umas coisas novas, diferentes. Vou trazer umas revelações aqui mais elevadas para vocês. Não, ele continua falando das coisas do reino de Deus. A mesma mensagem que ele havia pregado em vida. Então nós temos 2 lições aí para aprender com esse versículo. Primeiro, Jesus capacita os enviados através do discipulado. Ele continuou discipulando os seus apóstolos, seus discípulos. Por isso que o nome é discípulo, né? Ele ficou 40 dias aparecendo, mas ele ficou 40 dias ensinando. Não era só 40 dias. Ei, pessoal, estou aqui,
trazer uma aguinha de coco, que agora eu vou esperar aqui minha hora chegar para eu subir. Jesus continuava ensinando. Então nós temos a primeira lição, que é o discipulado. E esse é o mesmo método que Jesus deixa para nós na grande comissão. Como é que a gente faz discípulos? Ensinando. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é o método de Jesus. Ele ensinava sobre o reino e ele mandou os seus discípulos também ensinar esse reino para outras pessoas. Segunda lição que nós temos para tirar dessa primeira parte é que a nossa mensagem, essa mensagem também deve ser a nossa mensagem. Como arautos do rei, como testemunhas desse rei, precisamos anunciar o seu reino. Mas isso só vai acontecer se a esperança desse reino for uma realidade nas nossas vidas. Estamos mesmo vivendo aqui, mas vislumbrando a chegada desse reino? Essa é a pergunta que fica para nós. Jesus estava ensinando sobre o reino. Precisamos discipular as pessoas. E a mensagem deve ser a mesma mensagem de Jesus. Precisamos falar do reino de Deus. Mas só vamos falar isso se isso for uma realidade da nossa vida. Se nós acreditarmos nisso. Se nós estivermos realmente firmados nessa esperança de que Jesus vai voltar e vai implantar esse reino. Senão nós não vamos falar, simplesmente não vamos falar. Mas Jesus falava, porque para ele era importante, era a principal mensagem. Lá no começo do Evangelho de Marcos, o que ele estava falando? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele lá, depois de ressuscitado, olha pessoal, se preparem para o reino que eu vou trazer para vocês. Essa é a mensagem que nós devemos levar. 1 Coríntios, capítulo 15, 19, vai dizer uma coisa muito interessante. Se a gente não fala disso, é porque talvez isso não é importante para nós. No nosso coração, essa esperança não está lá realmente viva, firmada. Ele vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a esperança do reino não é uma realidade para nós, vamos estar sempre presos às coisas dessa terra e vamos perder o melhor que Deus tem a nos oferecer. É ou não é verdade? Essa é a primeira lição. A segunda lição, dos versículos 4 até o versículo 8, nós temos a nova instrução do Mestre para os seus discípulos. E a nova instrução do Mestre também é baseada no cumprimento de uma promessa. Os ensinos, os primeiros ensinos, foram baseados na promessa da ressurreição. Mas a nova missão, a nova instrução para os discípulos também é baseada numa promessa. Que promessa é essa? O envio do Espírito Santo. Olha só que legal. Eles vinham do cumprimento de uma promessa e Jesus disse: olha, vocês precisam fazer mais algumas coisas, mas para isso vocês precisam esperar, porque vai vir algo para ajudar vocês, que era o Espírito Santo. Para cumprir a missão, eles precisavam seguir as instruções do Mestre e esperar pelo cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus já havia falado disso previamente para eles. É por isso que Lucas vai dizer, confere aí no 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Promessa que Jesus já havia dito para eles, já havia mencionado, na época que Jesus estava ali no seu ministério de 3 anos, ensinando a eles, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus deu uma ordem para eles: vocês precisam ficar aqui, vocês precisam crer
que eu vou enviar o Espírito Santo. Para cumprir a missão, é necessário obedecer à instrução de Jesus. Jesus havia prometido o Espírito Santo em Lucas 24, 49. Eis que enviou sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas registra isso no seu Evangelho. João, capítulo 14, várias vezes Jesus registra. Ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, mas ele estará em vós. Essa é a promessa de Jesus. É por isso que ele disse: olha, lembram dessa promessa que eu falei, que eu batizaria com o Espírito? Pois é, vocês precisam esperar por ele. Ele vai chegar. A obediência às instruções de Jesus era algo imprescindível para eles se habilitarem, para que eles fossem habilitados para a nova missão. Era uma determinação, não era uma sugestão. Repare o que ele vai dizer no versículo 4. Determinou-lhes, não se ausentem de Jerusalém. Não era, pessoal, se vocês quiserem, fiquem por aí, mas se der certo, aí vocês aparecem aqui em Jerusalém, tá? Que vai ter aqui um negócio bom para vocês. Não, era uma determinação. Olha, fiquem aqui, não saiam. Era necessário crer e obedecer, acreditando na promessa. Segundo ensino dentro dessa parte, é que Jesus estabelece agora os apóstolos como testemunhas do reino, sob a influência e poder do Espírito Santo prometido. Agora sim, Jesus vai dar a nova instrução para eles. Isso começa no versículo 6, quando ele vai dizer: então, os que estavam reunidos estavam comendo. Lembra que eles estavam numa refeição. O versículo 4 nos informa que eles estavam numa mesa comendo, e Jesus passa essa informação para eles. E eles perguntaram, né? Os que estavam lá com Jesus jantando ou almoçando perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O conceito que os discípulos tinham do estabelecimento do reino não estava errado, não estava totalmente errado, mas ele precisava ser refinado, ele precisava ser ajustado em alguns pontos, porque eles estavam esperando que Jesus, após ressuscitado, já fosse fazer o que eles estavam esperando desde a época que Jesus estava vivo. Lembra-se que quando eles iam caminho para Jerusalém, eles iam discutindo quem ia ser o maior no reino de Deus, até que os irmãos lá, João e Tiago, disseram: ei, Senhor, quando o Senhor estiver estabelecendo o teu reino, vamos sentar bota um aqui à direita e outro à esquerda, me bota aqui à direita e bota meu irmão à esquerda, porque a gente somos aqui, nós somos os teus braços direitos aqui, o Senhor vai, né, dar uma posição boa para nós no teu reino. Só que Jesus morre, e aí aquele plano que eles tinham, aquela ideia do reino, né, se desfez. Mas Jesus ressuscitou, então, amém, aleluia. Agora Jesus vai fazer todas essas coisas. Eles ainda estavam com esse mesmo pensamento. É tanto que eles perguntam: Senhor, quando o Espírito Santo vier, vai ser nessa hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser esse o momento que a gente está esperando? Aí Jesus disse: olha, não é bem por aí. Jesus não fala em nenhum momento que o reino de Israel físico, aqui na terra, ele não iria existir. Jesus, em nenhum momento, corrige essa fala deles. Ele só disse: olha, espera aí, vocês não estão entendendo que isso não é para agora. Não compete a vocês querer saber sobre o tempo em que o Senhor, que o Pai, Deus Pai, vai fazer isso. Porque isso é da sua... ele vai dizer, ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso é da conta de Deus. Isso aí é Deus que vai fazer na época que Ele determinou. Não cabe a vocês querer saber quando é.
O papel de vocês é outro. Então ele refina esse conceito do reino. Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre o reino. Eles estavam perguntando sobre o reino. Eles estavam errados? Não. Estavam certos. Mas a ideia deles não estava totalmente alinhada com a ideia de Jesus. Então Jesus faz esse alinhamento para explicar como seria esse reino. E eles teriam um papel dentro do reino. E esse papel Jesus fala no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A missão dos discípulos na dispensação da graça não mais estaria atrelado ao Israel nacional, como nação de sacerdotes. Essa era a ideia deles. Vamos estar ainda ligados a Israel de alguma maneira. Por isso que nós queremos que Jesus estabeleça o reino a Israel. Mas Jesus disse: olha, não é assim. O papel de vocês é ser minhas testemunhas, mas não só em Israel, mas no mundo todo. Aquele plano de estabelecer o reino em Israel foi adiado. Foi adiado por causa da incredulidade dos judeus. Ele não foi cancelado, como algumas teologias reformadas costumam dizer. Por isso que eu digo, alguém vai, às vezes, sai de uma igreja como a nossa, que tem uma doutrina reformada, mas uma doutrina batista, que acredita no reino de Deus físico, que é a doutrina mais correta, aí vai, às vezes, para uma igreja presbiteriana, lá eles não acreditam no reino de Deus físico, que vai haver esse reino que Jesus prometeu lá em Israel, que a gente chama também de reino milenar, que vai ser apresentado lá em Apocalipse, capítulo 20. Jesus em nenhum momento disse que esse reino não viria. Ele só disse que não seria naquele momento. E aí, ele então vai dar o novo papel dos discípulos, ser testemunhas desse rei, aonde quer que ele fosse. Tanto em Jerusalém, que seria o ponto de partida, mas era pouco. Toda a Judéia, incluía ali Israel nacional, mas não mais como nação de sacerdotes, mas como pessoas escolhidas, fazendo parte da igreja. E também Samaria. Samaria, Senhor, peraí, não, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Samaria também, Samaria. E até os confins da terra. Vixe, os gentios também vão estar no meio. Eles ouviram isso, mas certamente eles não entenderam. Ou se entenderam, eles fizeram de desentendidos, se fizeram de desentendidos. Porque o evangelho só se espalhou para esses lugares depois que houve a perseguição. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. E aí precisou também Pedro receber aquela visão para que eles entendessem que o evangelho, que a salvação, que esse reino seria estendido também para os gentios e para os samaritanos. Talvez eles preferiam até os gentios do que os samaritanos, né? Mas é interessante. Somos testemunhas de Jesus em qualquer lugar, em todos os lugares, não somente em Israel. O poder para realizar essa missão seria concedido pelo Espírito Santo. Eles teriam tudo que precisavam. Esse poder seria suficiente. Nós temos a palavra aqui, essa palavra, no original de poder, ela é também traduzida como virtude. Algumas versões mais antigas já trazem essa palavra, virtude, que é um poder que traz a capacidade, que nos... o pessoal gosta de usar aquela palavra que nos impulsiona, né? Que traz movimento, mas ela nos faz capaz, ela nos traz as capacidades ou os dons, ou nos traz, eu estou querendo procurar aqui a palavra, ela fugiu, as ferramentas, pronto, as ferramentas, aquilo que nós precisamos para cumprir essa missão. Ela não somente nos impulsiona, é claro que tem esse sentido também, essa palavra, que
é a palavra dínamos, né? Que é algo que traz uma ideia de movimento, mas também ela traz uma ideia de capacidade, de nos dar as ferramentas, as aptidões que precisamos para cumprir a missão, certo? Esse poder é o elemento absolutamente indispensável do testemunho do cristão. Olha só que interessante. Uma pessoa pode ter muitos talentos, treinamentos e experiência, mas sem poder espiritual será ineficaz. Em contrapartida, ou por outro lado, uma pessoa pode ter pouca instrução, ser pouco atraente, ser uma pessoa que tem pouco estudo, mas ao receber o poder do Espírito Santo é capaz de fazer grandes coisas para Deus. Olha só que interessante. O poder do Espírito Santo é tudo aquilo que precisamos. Não precisamos de nada mais. É claro que isso não vai também tirar de nós a nossa parte, né? Nós vamos estudar a palavra, nós vamos nos aprofundar mais no conhecimento espiritual, mas essa missão de testemunhar de Jesus, ela é papel do Espírito Santo. Ele é que nos capacita para essa missão. Os discípulos temerosos precisavam de poder para testemunhar e de ousadia santa para pregar o Evangelho. Esse poder lhes seria dado quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Sem o Espírito Santo eles não conseguiriam. Por isso que era necessário que eles ficassem lá esperando por esse descer do Espírito Santo, como Jesus disse, que eles fossem revestidos desse poder. Quanto à abrangência, eles deveriam testemunhar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, por todos os lugares. Não haveria limites para a missão. E esse, como eu falei no começo, é precisamente o esboço do livro de Atos. Os discípulos capacitados pelo Espírito Santo cumpriram a missão. Eles saíram, eles apresentaram em Jerusalém, a igreja cresceu rapidamente lá. Num dia se converteram 2.000, no outro dia se converteram mais 3.000 e depois 5.000. E aí houve a perseguição, eles saíram, foram para outras partes, e aí o evangelho se espalhou. E depois o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e envia eles também para os confins da terra. Foi justamente isso que houve. O Espírito Santo capacitou aqueles homens e eles cumpriram a missão. A terceira lição, dos versículos 9 a 11, a motivação final dos discípulos é baseada na promessa de sua volta pessoal e corporal. Agora Jesus apresenta a terceira promessa. Tudo é baseado em promessa. Eles queriam um reino, iam ter o que queriam. Havia a promessa também nesse sentido. Logo depois de comissionar os discípulos, Jesus foi elevado às alturas. As escrituras dizem apenas que Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Um acontecimento tão espetacular é descrito de forma tão simples e discreta, né? Interessante que a ênfase de Lucas não era nesse evento, olha, Jesus subiu e tal. Foi apenas uma descrição bem simples. Esse não era o ponto principal daquele momento. Nós precisamos ter isso em mente. Depois Lucas, no versículo seguinte, vai narrar, no versículo 10, a aparição de 2 homens. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aí apareceu 2 homens, olha, novamente de forma bem simples. Lucas vai apresentar o relato desses 2 homens, que é uma cena muito parecida com a cena do túmulo de Jesus, depois da sua ressurreição, é ou não é? Isso está registrado lá em Lucas 24:4, a mesma descrição. As mulheres estavam lá chorando, ainda assustadas, sem saber o que aconteceu. E aí os 2 varões aparecem e dizem: ei, por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive?
Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E as mulheres se tremeram todinha, bateram o joelho, saíram correndo com medo dos homens. Aqui não, aqui já não houve mais essa reação. Parece que os discípulos já estavam mais preparados. Ou Lucas não quis registrar nada desse tipo, porque ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo final? As palavras daqueles homens. Versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Como foi que ele subiu? Na nuvem, não foi? Essa nuvem aí, as pessoas gostam de dizer que é a Shekinah de Deus, aquela nuvem que traz a glória, né? Não é aquela Shekinah que o pessoal inventa aqui, não. Diz que foram num culto lá pentecostal, no interior, aí não tinha piso, né? Aí era só aquele chão de terra e tal. Aí diz que começou lá um movimento lá, que eles disseram que era do Espírito Santo, e que o povo começou a sapatear e a rodar, e começou a sapatear, e o cara disse: eita, que a Shekinah de Deus subiu. Aí quando o cara foi ver, não, mas era a poeira do chão, que você estava pulando lá, mas subiu poeiral danado, não tinha nada de Shekinah lá não, era a poeira mesmo, não era essa Shekinah não aqui é a nuvem que está atrelada à glória de Deus. Era a nuvem que descia também lá no tabernáculo, quando Deus ia falar com Moisés. Essa eu achei que não era verdadeira, não era da poeira não. Mas irmãos, da mesma forma que Jesus desceu, que Jesus subiu, ele vai descer. Lá em Mateus, capítulo 24, 25, diz que Jesus virá nas nuvens com poder e glória, a mesma nuvem, e todo olho verá. Vai ser como um relâmpago que ele cai no oriente e a pessoa vê lá no ocidente, todo olho verá. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer, vindo nas nuvens. Aqui está falando do retorno triunfal de Jesus para estabelecer o seu reino na terra, o seu julgamento. É aquele julgamento lá de Mateus 25, onde ele vai separar os bodes das ovelhas, onde os anjos vão ajuntar ali os rebeldes, vão separar ali os santos dos incrédulos, e aí vai haver julgamento, vai haver choro e ranger de dente. Essa é a manifestação visível do nosso Senhor Jesus. É disso que os anjos estão falando. Os discípulos continuavam olhando para as alturas, talvez por tristeza, ou por admiração, por espanto, diz que eles estavam lá olhando, Jesus subindo, ninguém sabe se eles estavam com medo, né, temendo, porque não iriam conseguir. Porém, a promessa de consolo, a promessa de esperança, estava renovado ali a motivação dos seus corações. O mesmo Cristo iria voltar. Eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo iria capacitá-los, e o próprio Senhor Jesus iria voltar no tempo certo. Temos aqui uma promessa clara da segunda vinda do Senhor para estabelecer o seu reino na terra. Os anjos confirmaram as expectativas dos discípulos acerca do reino que eles tanto esperavam. Lembra que eles perguntam a Jesus sobre o reino? Jesus disse: não é agora, mas esse reino vem. Esperem por ele. Da mesma maneira que ele subiu, vocês vão vê-lo descer para estabelecer esse reino. Essa expectativa messiânica continua presente na vida da pregação da igreja, daqueles homens ao longo de todo o livro de Atos. Essa expectativa, essa esperança, essa motivação do reino está presente em todo o livro de Atos. Esse é o ponto-chave da pregação dos discípulos. Era a mensagem de Jesus, era a mensagem dos apóstolos, porque eles estavam motivados por essa esperança. Então o ponto-chave aqui é a mensagem do reino. E isso tudo, meus irmãos, é baseado em promessas. A primeira promessa se cumpriu,
Jesus ressuscitou? Sim. A segunda promessa se cumpriu? O Espírito Santo veio? Em Atos 2 a gente vai ver? Sim. Faltava uma promessa. Eles não viram essa promessa, mas a esperança continua viva. Nós temos a mesma promessa, e ela deve nos motivar também, assim como motivou aqueles homens. Aplicação, conclusão, lições finais para nós. Para ser uma testemunha de Jesus, é necessário seguir alguns passos. Quais são os passos para que eu me torne uma testemunha de Jesus? Se você entrou aqui hoje, e você até hoje não entende o que você está fazendo aqui, você precisa entender que a missão do discípulo é ser testemunha de Jesus. E como é que eu faço para ser uma testemunha de Jesus? O texto vai nos mostrar. Primeiro passo, é necessário obedecer às instruções de Jesus. Foi ou não foi? Determinou-lhes que ficassem lá, que não se ausentassem até serem revestidos de poder. Eles já haviam se convertido, todos eram convertidos, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Era preciso obediência à palavra. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo que você tem que dar é obedecer essa palavra de Jesus. A palavra para eles foi essa, mas para nós a palavra é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. É ser obediente à palavra de Jesus. Se você não reconhece que é um pecador, se você não se arrepende dos seus pecados, você não está obedecendo essa palavra, você não está crendo na promessa da vida eterna que Jesus tem para te dar. Essa é a primeira promessa que Ele quer te dar, que Ele te oferece. Essa promessa já se cumpriu. Jesus disse lá na cruz: está consumado. Você precisa crer na palavra e obedecê-la. O segundo passo é ser capacitado pelo Espírito Santo. Somente quem deu o primeiro passo pode receber o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer: que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em quem? Em Jesus. Tendo crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo crente, todo aquele que dá o primeiro passo, obedece a palavra, crê no Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Então ele está habilitado para ser uma testemunha de Jesus. Lá em Atos, eles esperaram a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas depois que ele desceu, os crentes então passaram a receber esse Espírito Santo como prova ali da sua salvação. É um selo. Estava atestado ali que a pessoa era um salvo. Era o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, como vai dizer lá em Efésios na sequência. Então o segundo passo, meu irmão, é você receber esse Espírito Santo que está atrelado também à sua conversão. O terceiro passo, precisamos estar alinhados com os planos de Jesus, tendo sempre em mente essa esperança do seu reino para nos motivar. Eu só posso ser uma testemunha se eu abrir a minha boca, se eu falar de Jesus. Eu já tenho o Espírito Santo para me habilitar, para me capacitar. Eu preciso agora estar alinhado com os planos de Jesus. Qual é a mensagem que eu tenho que passar para as pessoas? A mensagem do reino de Deus. E o que nos motiva para falar é essa esperança, é termos essa esperança no nosso coração. Mas o nosso problema é que a gente não fala. Talvez porque essa esperança não é real na nossa vida. Essa esperança é uma verdade na minha vida, eu creio nisso. Ou eu só lembro disso quando eu vou para a igreja. Quando alguém fala disso, eu lembro, Jesus disse que ia ter um reino, né? Acho que vai ter, né, mesmo. Pode ser que tenha. Enquanto isso não for uma realidade, essa esperança não for uma realidade, nós não vamos
ser testemunhas. Essa esperança é mesmo real em nossas vidas, ela nos motiva a testemunhar de Jesus. Estamos vivendo para isso. Os discípulos viveram e morreram por isso, todos eles viveram e morreram por causa dessa esperança. Isso não saía da boca deles, eles estavam comprometidos com essa missão de testemunhar de Jesus. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo isso? É uma forma muito fácil de você saber se isso é uma realidade, se essa esperança está mesmo no seu coração. Se o reino de Deus é algo que preenche a sua vida, que está te motivando, é só você fazer a seguinte pergunta: eu estou dedicando os meus esforços, os meus dons, os meus recursos para a pregação do Evangelho, para falar do reino de Deus para as pessoas? Se não, é porque talvez isso não seja uma realidade. Essa esperança talvez não seja uma realidade. E sabe o que é que Jesus disse sobre isso? Quando nós avaliamos nosso coração, nós vamos saber onde está a nossa motivação. Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Essa é a pergunta. Meu tempo, meus esforços, meus recursos estão investidos no reino de Deus? Não. Então estão investidos em outra coisa. E onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Decida hoje ser uma testemunha fiel de Jesus, pois certamente a sua volta não tardará. Os sinais do fim dessa era já se manifestam em todos os lugares. A maldade já se espalhou, o amor já se esfriou, a grande apostasia já está aí, na nossa cara. Para quem quiser, só falta agora ver o homem da iniquidade. Mas está aí as portas, Jesus está voltando, é uma realidade. E o que ele vai dizer para você quando ele chegar? Ele tem duas coisas para dizer para você. Depois do sermão profético, ou no meio do sermão profético, Jesus fala da parábola dos dons. Que ele entrega presentes para as pessoas, para depois prestar contas. Tem duas respostas a serem ouvidas. Depois você confere lá, em Mateus capítulo 25. Será que você vai ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou será que você vai ouvir: servo mau e negligente, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci? Essas são as duas respostas que vamos ter do Senhor Jesus: servo bom e fiel, ou servo mau e negligente. Lembre-se, a capacitação para a tarefa de testemunhar de Jesus seria o poder do Espírito Santo, dado como promessa do Pai para os discípulos, enquanto eles esperam o cumprimento das promessas do seu reino. A última promessa era o fim para todas as coisas que eles deveriam fazer na sua missão. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, sabemos, ó Deus, que o teu reino não tarda e não falhará. Essa verdade, ó Deus, está no nosso coração, aqueles que já creram. Se porventura há alguém aqui, ó Deus, que não creu nisso, que não entende essa verdade, ou que está rebelde contra ela, ó Deus, quebranta o coração, fala aos corações, ó Deus, para que se arrependam, porque sem obediência às tuas instruções não podem receber o Espírito Santo, porque não se converteram, não tomaram a decisão de ser teus discípulos. Precisamos primeiro ser discípulos do Senhor. E assim, ó Deus, vamos ter essa esperança que vai nos motivar
para a pregação, para sermos testemunhas desse reino que vem. Assim faz, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ter mais um cântico. Cadê o Levi? Levi, hoje tem ceia, né? Te avisaram? Já, né? Cadê? Vamos cantar um cântico enquanto descem lá. Ixi, o pessoal vai descer na chuva, né? Tem guarda-chuva aí? Tem. Hã? Deixa eles lá. A Bíblia diz que nós temos que esperar uns pelos outros, né? Então temos que comer com eles. Vamos então cantar. Maria, tu tem guarda-chuva mesmo aí? Tem? Tem não? A Vitória vai lá chamar eles. A gente tenta ajudar aqui do jeito que puder. Enquanto isso, a gente vai cantando e depois a gente vai ter nosso tempo de ceia. Como assim? Não, vamos cantar e eu chamo. Enquanto o pessoal vai descer ainda, hein? Eles vão ficar em pé aí.